GEX, Grupo Espírita Chico Xavier, Iguatu, Ceará. Nosso site www.gex.net.br. Temos um Instagram com este mesmo nome sugestivo, Filosofia Espírita para você. E todos os textos deste Instagram agora poderão ser encontrados na versão áudio neste canal. Meu nome é Lúcia Cleide, na voz dos áudios e nas funções enumeradas ao lado. Abaixo, os membros da nossa diretoria. Passemos aos temas que trazemos, mas antes, a fim de podermos medir a aceitação do nosso trabalho, por favor, deixe aqui o seu like e inscreva-se neste canal que estamos fazendo com tanto carinho para você. Também acione o sininho para receber as novas publicações simultaneamente. Por que adoecemos? Todos nós temos dois corpos. O corpo físico, onde o espírito encontra-se encarnado, e o corpo espiritual e imortal, que desencarna quando morre o corpo físico. Extraordinária é a sensibilidade do corpo espiritual, também denominado perispírito na doutrina espírita. A ciência ainda desconhece a existência e importância desse corpo e, desta forma, desconhece onde se encontra a matriz do DNA e a origem das doenças. A interação entre estes dois corpos dá-se desde a fecundação, que é o início do processo de reencarnação, até a desencarnação por ocasião da falência do corpo físico. Como o corpo espiritual é pré-existente, ou seja, já existia antes do nascimento do bebê, entenda-se que a sede da nossa matriz genética encontra-se em nosso perispírito. Portanto, é do corpo espiritual ou perispírito que partem os comandos para o desenvolvimento de todas as características orgânicas. A função do corpo espiritual consiste em assimilar e arquivar continuamente os mínimos reflexos da sensibilidade do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Todas as ações e reações próprias do comportamento e da personalidade de cada indivíduo repercutem e ficam registradas em seu perispírito com potencial para produzir bem-estar ou mal-estar no presente e no futuro, resultando em saúde física e psicológica ou nos mais variados quadros das enfermidades. O público materialista pode achar ingênuo, para dizer o mínimo, mas a implacável realidade da vida é que todos os vícios de comportamento que na filosofia espírita caracterizamos como vícios morais são causa de todas as doenças classificadas como genéticas. Comumente, não são considerados vícios de comportamento, mas são, sim, repetições viciosas. A agressividade, a ambição, o apego, a avareza, a arrogância, o ciúme, a cólera, o egoísmo, a gula, a inconformação, a impaciência, a inveja, a irritação,
a maledicência, a mentira, a ociosidade, o orgulho, a pornografia, a preguiça, a queixa, a raiva, o rancor, a usura, a vaidade, juntamente com o alcoolismo, o tabagismo e as drogas tóxicas. Cada vez que expressamos intimamente ou socialmente estes caracteres de comportamento e personalidade, emitimos ondas magnéticas específicas que o corpo espiritual codifica e guarda como memória de efeito potencial para o futuro. Através da mediunidade de Chico Xavier, o espírito André Luiz nos informou que, abre aspas, irritação, agressividade, mágoa, impaciência são desastres magnéticos de consequências imprevisíveis. Fecha aspas. O espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, enfatizou, abre aspas, o estado colérico é responsável pelo maior número de óbitos no mundo. A cólera provoca verdadeira tempestade magnética sobre o corpo, adoecendo-o cedo ou tarde, como resultado do efeito acumulativo deste magnetismo desequilibrado, negativo, deletério. Fecha aspas. E a doutora Marlene Nobre, que foi médica, espírita notável e presidente da Associação Brasileira dos Médicos Espíritas, antes da sua desencarnação, emitiu estas palavras, abre aspas, o somatório das experiências totais do espírito imprime-se no perispírito ou corpo espiritual. Os genes expressam o que o espírito acumulou ao longo de milênios, e os genes podem ser modificados por nossa mudança de comportamento. O espírito tem ascendência sobre o seu genoma. Fecha aspas. De fato, temos ascendência sobre o nosso genoma, sobre os nossos genes, porque é nosso o poder de escolha a todo instante. Temos livre-arbítrio e devemos optar pelo exercício das melhores atitudes, mas é o que nem sempre se faz em todas as circunstâncias e menos ainda quando se desconhece a transcendência, a imortalidade do espírito que somos. Nosso inesquecível Chico Xavier dizia esta frase que tem significação muito mais profunda do que aparenta. Abre aspas. Toda doença é cura para a alma. Fecha aspas. De fato, isso porque, sabendo ou não, aceitando ou não essa realidade, todas as expressões da nossa personalidade, do nosso temperamento, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, imprimimos continuamente em nossos perispíritos ou corpos espirituais. Na reencarnação, as marcas ou impressões negativas
codificadas no perispírito são transferidas para o corpo biológico. O adoecimento é a eliminação dos caracteres magnéticos desequilibrados no perispírito. Assim, quando Chico dizia para considerarmos a doença como cura, é exatamente por isso. Toda doença é doença do espírito, que a produz com o padrão habitual dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus sentimentos, do seu temperamento, da sua personalidade, enfim. Projetando em corpo físico as marcas produzidas por esses padrões de comportamento, a transferência causa a cura do corpo espiritual, que recupera o equilíbrio na vibração do seu magnetismo. O perispírito é pura energia fluídica transcendente. Então, muita atenção. A mágoa, a agressividade, o ciúme, etc., são viciações nocivas à espiritualidade saudável. São destruidoras de toda oportunidade de saúde plena nas reencarnações seguintes, porque enquanto não se reformulam tais padrões de expressões da personalidade, as doenças sempre comparecerão no corpo da próxima existência física. A grande questão é que mudar é muito difícil. Sempre achamos que os outros têm que mudar para ficarmos bem, não nós. Temos dificuldade para aceitar que nos cabe fazermos grandes mudanças na intimidade do nosso ser em favor da nossa saúde física e psicológica, da nossa felicidade, paz interior e harmonia nas relações com os nossos semelhantes. Lemos sobre a dor na segunda parte, item 13, do livro Depois da Morte, de Leon Denis, filósofo espírita francês. Abre aspas. A dor, física ou moral, é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso para o nosso espírito. As provas auxilia-nos a conhecer e dominar as nossas paixões e a amarmos realmente os outros. Na caminhada que fazemos, o que devemos procurar adquirir é a ciência e o amor. Quanto mais soubermos, mais amaremos e mais nos elevaremos. A fim de podermos combater e vencer o sofrimento, cumpre-nos estudar as causas que o produzem e, com o conhecimento dos seus efeitos e a submissão às suas leis, despertar em nós uma simpatia profunda para com aqueles que o suportam. A dor é a purificação suprema. É a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Muitas vezes, nas horas sombrias, a alma submetida às provas revolta-se, renega a Deus e sua justiça. Depois, passada a tormenta, quando examina a si mesma, vê que esse mal aparente era um bem.
Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa com os desgraçados. Fecha aspas. E esta frase do espírito Joana de Ângeles também é apropriada. Abre aspas. Somente somos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Fecha aspas. Para finalizar, recomendamos assistir com muita atenção a esta palestra do grande médico e espírita, Dr. Décio Iandoli Júnior.